Por que afinal a gente gosta tanto de julgar as pessoas? Eu sou o Lucas Machado e esse é o Filosofia na Rede. Hoje, obviamente a razão para eu estar pensando nesse tema hoje tem muito a ver com o Big Brother e com como ele está tendo muita repercussão, né? Todos os casos de conflitos dentro da casa e toda a questão do cancelamento. E acho que isso realmente faz a gente pensar por que, afinal, a gente gosta tanto de julgar as pessoas, né? E acho que é importante notar como, a meu ver, pelo menos, o Big Brother todo ele é organizado de maneira a suscitar essa nossa vontade de julgar as pessoas, né? De maneira a nos encorajar a julgar as pessoas. E mais do que isso, a encorajar as pessoas que estão lá dentro a julgarem umas às outras, né? De uma maneira que tende a gerar o conflito. Afinal, o próprio mecanismo fundamental pelo qual se estabelece quem vai ser o vencedor, o paredão, se baseia tanto no julgamento das pessoas lá dentro, que votam uma pessoa para sair, quanto no julgamento das pessoas que estão fora, que escolhem alguém para sair de acordo com a maneira com que elas julgam, né? A personalidade dessa pessoa, os atos dela durante o programa, a relação dela com as outras pessoas e assim por diante, né? E eu acho que a gente está num momento que a gente está podendo ver como essa lógica do julgamento, como essa compulsão por julgar acaba tendo consequências um tanto nefastas, né? E como o cancelamento, né? Não importa em que meio isso ocorra, inclusive quando o cancelamento é feito com as próprias pessoas que cancelaram outras pessoas, como isso como isso acaba sendo algo extremamente tóxico e um processo muito traumatizante para as pessoas, precisamente porque tende a levar a um nível de instabilidade emocional, de instabilidade psicológica, uma espécie de trauma mesmo psicológico ali, né? Que acaba causando danos muito sérios para o psicológico da pessoa e para a imagem que ela tem dela mesma, né? E, bom, eu acho que nessa hora cabe a gente se perguntar, né? Por que, afinal, a gente julga as pessoas dessa maneira? Por que, afinal, a gente se sente mesmo compelido a fazer esse tipo de julgamento, a querer classificar as pessoas, a querer puni-las ou recompensá-las pelas atitudes dela, né? O que está por trás desse nosso desejo também de julgá-las, né? E uma das razões para isso, me parece, eu tenho a impressão, que tem muito a ver com na verdade o fato de que a gente não quer ser julgado, né? E ao julgarmos os outros, a gente está meio que se protegendo de sermos nós mesmos julgados, né? De que maneira exatamente me parece isso? Bom, acho que o que é curioso aí, né, quando a gente está julgando outra pessoa, a gente não está querendo apenas definir quem ela é. A gente está querendo, sobretudo, definir quem nós somos, né? Muitas vezes, de que lado nós estamos, né? Então, se eu condeno uma atitude de uma determinada pessoa, é porque eu sou uma determinada pessoa que se considera distinta dessa pessoa e quer se afirmar como distinta dela, né? E de alguma maneira quer se colocar como alguém que não faria as mesmas coisas que aquela pessoa faria, né? Eu acho particularmente que isso se mostra muito no caso de homofobia, né? Porque a gente fala muito, afinal,
por que que as pessoas que são homofóbicas, por que que elas não têm preconceito, por que essas pessoas que têm preconceito com homossexuais, elas se importam tanto com a vida dos outros, né? Afinal, Afinal, é a vida dos outros, né? E não deveria interferir nas escolhas que elas mesmas fazem nas suas vidas. Mas, é isso que é interessante, eu acho. Se essas pessoas elas acham tão importante julgar os outros, é porque elas acham justamente muito importante se definirem como pessoas que não são homossexuais. E para se definirem como essas pessoas e para se assegurarem elas mesmas de que elas não são homossexuais, elas têm que condenar tudo que seja desse tipo, né? Elas têm que censurar isso para que elas mesmas possam se reconhecer como pessoas que não são homossexuais, né? E para que elas possam se sentir seguras disso. Isso tem a ver com uma questão de ter uma segurança da sua própria identidade, né? Daquilo que nós somos, a partir da maneira com que nós julgamos o que os outros são, né? E isso me parece que, de uma maneira geral, aparece muito no contexto religioso, né? Por que as pessoas ficam tanto tentando controlar a vida uns dos outros, dizendo que isso ou aquilo é pecado, que não deveria fazer isso e querer recriminar as outras pessoas? Porque para que eu possa me controlar e me impedir de fazer as coisas que teoricamente são pecado, que eu não deveria fazer, eu não posso aceitar que as outras pessoas façam isso. E eu preciso impedi-las de fazer isso. Porque se elas podem fazer isso, e se elas têm o direito a fazer isso, isso faz com que eu me pergunte por que eu mesmo não poderia fazer, né? Isso coloca em questão o sentido de eu não fazer isso. Então eu tenho que tratar isso como condenável, como algo que deve ser impedido, para que eu mesmo não faça essas coisas, né? Então, eu acho que desde o início, esse processo de um julgamento moral, digamos assim, dos outros, tem sempre um caráter profundamente identitário, né? Eu julgo o outro para definir quem eu sou. Ou seja, eu defino o outro para definir quem eu sou. E, sobretudo em nosso contexto de redes sociais, em que justamente tudo gira em torno da nossa identidade, né? A gente está sempre muito preocupado em querer definir quem nós somos e querer nos colocar acima de qualquer crítica, né? Justamente para proteger essa nossa identidade, essa identidade que a gente cria ali nas redes sociais e essa imagem positiva que nós queremos ter de nós mesmos e queremos que os outros tenham de nós mesmos, né? Ora, mas uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é justamente condenar tudo aquilo que você acha que deve ser condenado, para que você mesmo não seja condenado pelas outras pessoas, né? Para que os outros não te condenem por compactuar com algo, ou por se relacionar com uma certa pessoa, ou por, de alguma maneira, ter algum vínculo com alguma pessoa que tem alguma crença ou que teve alguma atitude que, de acordo com as pessoas que são relevantes dentro do seu grupo, né, e que de alguma maneira fazem parte da sua identidade porque pertencem ao grupo que você quer pertencer, elas censuram as atitudes dessa pessoa em particular, né? E por isso você censura também para reafirmar a sua identidade como pertencendo a esse grupo. E de uma maneira mais geral, de um ponto de vista moral mais geral, todos nós queremos censurar o que nós achamos moralmente errado nos outros, para garantir que, para tentar assegurar aos outros que nós mesmos somos pessoas moralmente dignas, né? Que têm valor moral, porque nós não faríamos aquilo que eles fazem, que a outra pessoa está fazendo, e nós tentamos mostrar isso ao outro ao condenar a atitude da outra, né? Por condenar que ela seja daquele jeito, a gente gera a aparência, quer gerar a impressão de que nós mesmos não somos desse jeito, né? E, obviamente, eu acho que isso gera uma série de problemas, porque, afinal, tudo isso parte do princípio que, de alguma maneira, atitudes que nós tomamos em determinados momentos, elas definem quem nós somos. E que, portanto, quem censura essas atitudes também é definido pelo fato de de censurar
essas atitudes, né? Mas será que isso é verdade, né? Acho que as pessoas têm já apontado muito como o fato de o cancelamento ser tão impiedoso às vezes com as pessoas, e isso com qualquer pessoa, quero dizer mesmo, né? Não apenas aquelas que cancelam, mas aquelas que cancelam as canceladoras, né? Acaba sendo extremamente injusto, porque não leva em conta que nós justamente somos seres humanos passíveis de erro e que de alguma forma nós nunca vamos poder estar à altura da imagem que nós queremos criar de nós mesmos, né? Sobretudo nas redes sociais, e os outros nunca vão estar na altura, também nunca vão estar à altura da imagem que eles querem criar ou que nós mesmos formamos deles mesmos, né? E que isso não é nada em si censurável, porque justamente não há ninguém que possa satisfazer essas expectativas, nem que precisasse, porque isso supõe que porque para que isso fosse verdade, teria que ser verdade que nós só podemos ser seres humanos dignos de respeito, de consideração ou moralmente valorosos se nós estivermos acima de qualquer erro, o que evidentemente não é verdade. E se fosse verdade, ninguém poderia satisfazer essa condição, né? E mais do que isso, eu acho que essa é uma questão muito importante também. Essa lógica do cancelamento, de alguma maneira, ela me parece pressupor que duas coisas, né? Primeiro, que de alguma maneira o indivíduo é ali sempre o principal responsável pelas suas ações, ele é onipotente nas suas escolhas, não importa o tipo de estrutura em que ele está inserido, não apenas na sociedade, mas em contextos específicos em que ele toma essas atitudes, né? E que por isso o maior peso de responsabilidade sobre sua ação deve cair sobre o indivíduo, e como justamente, teoricamente, acaba de alguma maneira sendo pressuposto aí que o indivíduo poderia simplesmente agir diferente, a gente não apenas responsabiliza o indivíduo, a gente culpa ele por fazer isso, e a gente pune ele, né? O que seria diferente da gente entender que o indivíduo tem uma responsabilidade, mas ele não tem essa responsabilidade sozinho ali, e por isso a questão não é a da punição, mas seria no limite da instrução, né? Ou do diálogo, porque justamente não se trata de uma coisa que o indivíduo faz sozinho e que está inteiramente em seu poder, e que de algum modo caberia apenas a ele, inteiramente a ele, a fazer algo completamente diferente, que ele poderia agir diferente, como se não houvesse todo um contexto ao redor dele que também desempenha um papel determinante aí, né? E eu acho o Big Brother um excelente exemplo disso, porque é muito interessante como a gente muitas vezes se concentra em punir, ou em condenar os indivíduos pelas atitudes no programa, né? Ou pela forma com que eles julgam outras pessoas no programa, esquecendo que o próprio programa é uma estrutura feita de cabo a rabo para estimular todos a julgarem a todos, né? Para criar situações de conflito e para colocar as pessoas em situações de extremo estresse, né? Extremo estresse emocional, psicológico, de tensões sociais, de tensões de relacionamento, e por isso mesmo, de alguma maneira, despertar nas pessoas essas atitudes que nós julgamos neles, e que nós julgamos eles por julgarem os outros, né? Essa é a parte mais irônica, e a gente acaba sempre, muitas vezes, né, a grande parte das vezes, a gente acaba vendo as pessoas condenando simplesmente os indivíduos por isso, sem se perguntar em que medida o próprio programa é responsável por gerar esse tipo de atitude, porque ele é uma estrutura montada para criar esse tipo de condição, né? E por que a gente não se pergunta sobre isso, né? Nesse sentido, é engraçado que me parece que o Big Brother é realmente uma espécie de microcosmos da nossa sociedade, né? No sentido que a nossa relação com ele acaba sendo, de muitas maneiras, uma relação semelhante à relação que nós temos com a nossa sociedade como um todo, muitas vezes, né?
Quer dizer, nós penalizamos o indivíduo, nós culpamos o indivíduo pelas atitudes dele, se ele rouba, se ele faz um crime, se ele tem alguma atitude diferente, se ele não consegue ser bem-sucedido financeiramente, sem nos perguntar sobre as estruturas que condicionam essa situação do indivíduo nessa sociedade, e achando que de alguma maneira ele é o principal responsável por tudo o que acontece, e que por isso a gente não deve apenas responsabilizá-lo, a gente deve culpá-lo, porque a sua ação é uma ação simplesmente moral, que depende pura e simplesmente da escolha moral dele, e que por isso ele deve ser punido por não agir da maneira moralmente correta, né? E assim a gente ignora que há toda uma estrutura por trás que condiciona as atitudes do indivíduo, e que se não as determina inteiramente, certamente desempenha um grande papel aí, de modo que não é justo responsabilizar o indivíduo inteiramente por isso, muito menos culpá-lo e puni-lo, né? E aí, justamente, né, dessa maneira a gente vê como, desde o princípio, eu acho, essa lógica do cancelamento é alimentada por estruturas que visam a nos estimular a julgar os outros, né? E por quê? Porque esse tipo de atitude, a atitude de julgamento, mobiliza muitas coisas em nossa sociedade, né? Faz circular muitas coisas, faz inclusive circular mercadoria, circular informações, que é uma das principais mercadorias, se não a maior mercadoria no nosso mercado hoje, né? Informações justamente sobre o tipo de pessoa que gosta de tal coisa ou que não gosta de tal coisa. Então, justamente o que você pode vender para essa pessoa e o que você pode vender para outra, né? O julgamento, precisamente porque ele se apoia nessa necessidade de definir o outro para definir nós mesmos, e por isso nessa questão de definir, se apoia nessa questão de definir a nossa identidade, é justamente por isso muito propício a mobilizar, a aquecer o nosso mercado da nossa sociedade digital, porque ele justamente é baseado é uma espécie de mercado da identidade, né? As coisas que a gente está comprando, aquilo que a gente faz online, aquilo que a gente faz no meio digital, sempre gira em torno de alguma maneira dessa reafirmação da nossa identidade, né? Nós compramos mercadorias que nos permitam afirmar a nossa própria identidade. E por isso, criar contextos que nos estimulam a julgar é criar contextos que afirmam, que alimentam ainda mais essa nossa vontade de afirmar a nossa identidade, e que por isso mesmo fortalece ainda mais esse mercado baseado na autoafirmação, né? Baseado na construção dessa imagem que nós temos de nós mesmos, e por isso nessa construção de uma identidade que nós constituímos para nós mesmos daquilo que nós somos, né? E aí, por isso que eu acho que nesse contexto é importante se perguntar: será que o melhor meio realmente aí para, de alguma maneira, buscar estimular uma atitude diferente é reproduzir exatamente os tipos de atitude que nós estamos condenando, né? Será que a resposta é cancelar o cancelador? Ou será que a gente justamente teria que, para que a gente pudesse de fato ir ao ponto aí e poder de alguma maneira de fato tentar pensar e tentar estimular a que as pessoas agissem de outra forma, nós teríamos que adotar uma outra atitude generalizada, né? Em que a nossa maneira de lidar com o cancelamento não fosse cancelar o cancelador, mas sim realmente buscar por outros caminhos, o caminho do diálogo, o caminho da instrução e, sobretudo, outros afetos, né? Será que o afeto da culpa é um afeto realmente transformador? Ou esse afeto da culpa é aquilo que permite deixar as coisas exatamente como estão, porque a culpa sempre recai sobre um indivíduo e nunca sobre as estruturas que condicionam esse indivíduo, né? Eu acho que é essa reflexão que eu queria deixar aqui para se pensar hoje. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição do Filosofia na Rede e nós nos vemos numa próxima.